Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, traz a história da Alcione, aquele espírito já bem iluminado que vivia ali no planeta onde havia 3 sóis, como explicou o Emmanuel, e desceu, voltou para as trevas, pediu uma autorização especial, especialmente para ajudar aqueles do núcleo dela e também o amor da vida dela, que é o Pólocos. Apareceu no primeiro capítulo como Pólocos, mas depois nós o vimos como Padre Carlos, e foi isso que aconteceu no vídeo anterior, quando ele voltou, saiu ali de Ávila, na Espanha, e foi para Paris assim do nada, depois que o Padre Damiano morreu, um ano depois da morte do Padre Damiano, e foi avisar ela que tinha deixado a batina. Porém, ela disse a ele que a gente não larga assim o nosso compromisso com Deus, até porque o nosso compromisso com Deus não é nada que Deus impôs a gente, mas sim alguma coisa que Deus nos concedeu para que a gente pudesse então estar reparando aquela escolha equivocada que a gente fez no passado e assim tá seguindo, subindo na escala da evolução. E ele ficou muito chateado porque no final ele entendeu que ela não era mais a menina inocente que ele conheceu em Ávila e acreditou que ela tivesse se deixado seduzir ali pelos apelos mundanos da vida de prazeres de Paris e supôs até, insinuou até que ela tivesse com outro homem e por isso ele seguiu-a sem que ela visse no dia seguinte, quando ela estava indo trabalhar ali na casa do pai dela, e o pai dela manda o carro dele buscá-la. Só que por causa da situação dela, o próprio padre Damiano a aconselhou a não pegar o carro na porta da casa dela. E aí então ele vê que ela anda 1 quilômetro até que ela entre no carro e ele acompanha. E ele vê quando o Cirilo a recebe com carinho e pensa que isso seja então a comprovação do que ele está pensando. E aí o Emmanuel disse que ele estava de óculos escuros nos olhos da imaginação, porque quando a gente está assim picado pelo bichinho do ciúme e da desconfiança, a gente deixa a nossa imaginação viajar e muitas vezes aquilo que a gente acredita que seja, na verdade, não é real exatamente o que está acontecendo aqui. E aí, então, a Alcione, ele foi embora sem se despedir dela e a dona Madalena, a mãe da Alcione, viu que ela ficou que ele estava muito triste e comentou com a Alcione o que será, por que será que ele está assim? E ela, em outras palavras, disse, não seria porque ele começou a colher aquilo que ele está plantando? E aí então terminou o vídeo anterior, quando elas estavam conversando e a Alcione diz para Madalena, então logo se encontro mais forte para viajar de carro, iremos ao túmulo dos meus avós, mas penso, mamãe, que não deve afligir-se por isso. A sepultura, o que é a sepultura senão um monte de cinzas? Quanto à genitora de Beatriz, hei de trazê-la a São Marcelo na primeira oportunidade. Espero, porém, que a senhora esteja descansada na fé em Deus. Reposemos a mente na inesgotável bondade divina. É certo que temos muitas e grandes necessidades, mas o Altíssimo tem tudo para nos dar e somente espera saibamos compreender a misericórdia dele. Aqui então ela estava respondendo aos 2 pedidos da Madalena, que pediu que queria visitar o túmulo dos pais dela, mas a gente sabe que ela não pode, a Alcione não pode concordar com isso, porque se ela for visitar o túmulo dos pais dela, ela vai encontrar o próprio túmulo, ela vai descobrir uma coisa que pode até trazer muito mais malefício do que benefício para ela nessa altura da vida dela, acredito eu. Ela vai ficar com o coração cheio de raiva e ressentimento. E também pediu para conhecer a patroa dela, que é exatamente a algoz dela, que armou todo esse plano macabro para separá-la do Cirilo, que é a Susana, que ela tem como uma amiga até. Então, 2 coisas que a Alcione não sabe como poder fazer, porque ela não pode revelar e nem pode consentir, aí ela dá essa resposta. Foi dessa forma que a gente terminou o vídeo anterior. Então eu peço agora que Jesus Cristo possa nos abençoar, a mim e a você que está assistindo, a mim para que a minha leitura seja fluida e de fácil compreensão, que os meus comentários sejam pertinentes
e pedir também para que Jesus Cristo possa fazer com que a gente entenda aquele conselho do Emmanuel e a gente possa realmente sentir esse livro para que ele seja então o bálsamo que ele diz que ele pode ser para as nossas dores nessa vida, tá bom? E então, continuando, a enferma calou-se conformada. A moça, no entanto, confiava-se a Jesus em preces fervorosas. Como solucionar o delicado problema? Não encontrava recursos para atender mentalmente à questão obscura, mas contava com o socorro do Cristo no momento oportuno. Ou seja, quando a gente entrega tudo, quando a gente não tem saída, não está vendo, meu Deus, que situação, e tudo que ela está fazendo, ainda que ela esconda às vezes alguma parte da verdade, mas que não é mentira, que é como a receita de Chico Xavier, uma gota de verdade num litro de amor, porque não é uma mentira que ela está contando para beneficiar ela, ainda que ela tenha que estar sempre fazendo mais ou menos dessa forma, por causa da situação ambígua que ela está vivendo, que ela não pode deixar que a mãe dela saiba, e por outro lado também não deixar que o pai dela saiba. Aí então ela tem certeza, ela não sabe como solucionar o delicado problema, porém ela contava com o socorro do Cristo no momento oportuno. Por quê? Porque ela pergunta o que eu devo fazer e se entrega, e confia que a resposta virá para mostrar o caminho correto. No dia seguinte, um tanto acanhada, dirigiu-se a Cirilo, falando-lhe receosa: Senhor Davenport, espero não me leve a mal se lhe pedir um grande obséquio. Dize confiante, minha filha, respondeu o chefe da casa com inflexão afetuosa. Poderá dispor de mim em qualquer circunstância. Ela esboçou um gesto de reconhecimento e continuou: é que minha mãe, apesar de doente, gosta muitíssimo de música e de tempos a essa parte não atuar excessivamente tristonha. Pensei então em pedir-lhe um adiantamento sobre os meus ordenados a fim de comprar um cravo de segunda mão. Creio que isso reavivará o ânimo da pobre enferma. Cirilo Davenport ouviu-a comovidíssimo. Com muito prazer, respondeu solícito. E se quiseres, eu próprio me incumbirei da compra. Não, atalhou a jovem, temendo a informação do endereço. O senhor não precisará ter esse incômodo. Padre Amâncio, em São Jaque, me fará esse favor. É pessoa entendida e não fará uma aquisição muito cara. Cirilo contemplou-a edificado com aquelas reiteradas provas de humildade e concluiu: esperarei então a conta das despesas e podes estar certa de que tenho nisso grande satisfação. Ela ia referir-se ao plano do resgate, mas o interlocutor antecipou-se dizendo: não penses em pagamento. Há muito que Beatriz me pediu um instrumento desses para que o guardasses em penhor de nossa amizade. Não será essa a ocasião de satisfazê-la? Não se passaram muitos dias e a casinha pobre de São Marcelo, todas as noites, se impregnava de melodias maravilhosas. A doente amada submergia-se em ondas de sonoridade divina, encontrando temas, consolações às penas diuturnas. Rob também percebeu que sua mãe adotiva não estava longe do termo fatal. Nessa angustiosa perspectiva, imprimia ao violino acordes de profunda beleza, traduzindo saudade e sofrimento indefiníveis. Alcione, a seu turno, mostrava-se incansável no carinho dispensado à enferma idolatrada. Cada noite eram recordadas velhas árias castelhanas, antigas músicas da juventude da mãe dela, que a filha de Dom Inácio escutava entre lágrimas de profunda emoção. Para Madalena, a ternura dos filhos era uma gloriosa compreensão do mundo aos seus martírios inomináveis de esposa e mãe. Tenho a impressão, minha filha, dizia com um sorriso de sincera conformação, que nossa casinha se transformou num templo. Estou quase convencida de que disponho agora da estação religiosa da qual poderei partir para a vida espiritual.
A filha multiplicava as expressões confortadoras e as melodias cariciosas vibravam no ar, transportando a enferma a sublimes estâncias de puro gozo espiritual. Semanas se passaram assim contemporizadoras, até que um dia Madalena acusou asteria geral, ou seja, a fraqueza geral. Grandemente assustada, Luísa esperava por Alcione com angustiosa ansiedade. Rob, porém, logo que chegou do trabalho, resolveu procurar o socorro do médico assistente. A enferma estivera desacordada alguns minutos e, em seguida, sucessivas aflições lhe causavam verdadeiro tormento. À tarde, como de costume, Alcione voltou ao lar, experimentando dolorosa surpresa com a gravidade do caso. Abraçou a mãezinha, mal podendo conter as lágrimas. Que foi isso, mamãe? Percebendo a aflição que lhe transparecia do olhar afetuoso, a doente buscou tranquilizá-la. Creio que não estou pior. Talvez seja alguma perturbação do estômago. Aliás, nunca me senti tão bem como nas últimas semanas. O coração filial, porém, adivinhava naqueles olhos úmidos um esforço supremo para tranquilizá-lo. Ambas estavam convictas de que o fim se avizinhava. A jovem fez o possível para renovar-lhe as forças com palavras encorajadoras, murmurando em seguida: suponho que por estes dias poderemos ir ao cemitério visitar o túmulo dos nossos entes caros, como a senhora deseja. Reanime-se, mamãe. Pense nos passeios que gostaria de fazer, pense na saúde e verá que as dores desaparecem. Entretanto, naquele momento, era a genitora quem se esforçava por consolar a filha ansiosa. Ora, filhinha, objetava com um sorriso forçado, que iria fazer ao cemitério? Não sei onde tinha a cabeça quando pensei e desejei conhecer a sepultura de papai, visitando igualmente a de mamãe. Com o correr dos dias, fui ponderando melhor e acabei compreendendo que era mesmo um capricho extravagante. Nossos amados não devem mesmo lá estar, envoltos em montes de lodo. Cheguei mesmo a sonhar com mamãe a elucidar-me da impropriedade do meu desejo, afirmando que seu coração está comigo, junto de mim, fortalecendo-me nas provações em curso. Olha como é quando a gente confia. Ela entregou, olha que situação difícil. Eu estou nessa sinuca de bico, ela quer ir ao cemitério, mas se ela chegar lá, ela vai descobrir tudo. Para que todo esse sofrimento? Vai ser muito pior para ela descobrir tudo nessa altura do acontecimento. Aí o que foi que o Mestre Jesus Cristo fez? Enviou ali o mundo espiritual. A mãe dela veio em sonho e fala para ela: que isso, eu estou aqui com você, lá no cemitério só tem pedra, só tem poeira, só tem lodo, não tem nada lá. Não precisa ir até lá. Se fosse fácil, é evidente, mas para fazer um sacrifício para ir até lá, se eu estou aqui com você, olha o mundo espiritual, então, resolvendo essa parte do problema. A Madalena entendeu que não precisa ir ao cemitério. Alcione ouvia conformada e surpreendida. A senhora Villamil fez uma pausa mais longa devido à dispneia e prosseguiu ofegante. Espero, porém, que Deus me ajude a realizar o outro desejo. Quando pensas que vamos ter a visita dos teus patrões? O pessoal lá em cima não cuidou dessa parte ainda. Então vamos ver como é que vai acontecer. Eu acredito que esse encontro acontece, sim. Eu acredito que é por isso que o nome do capítulo é Reencontro. Vai acontecer o reencontro do Cirilo e da Madalena antes da morte dela, acredito eu. Já li, não lembro, mas acredito que sim. Alcione esboçou um gesto indefinível e asseverou: os pais de Beatriz, segundo creio, não tardarão a vir. Ainda bem que assim é, pois quero agradecer-lhes o bem que nos têm feito no desdobramento das nossas lutas em Paris. A chegada do médico em companhia de Rob interrompeu o diálogo. O facultativo examinou a doente com minuciosa atenção, formulando conceitos otimistas que Madalena acolhia com melancólico sorriso.
mas ao retirar-se, chamou Alcione em particular, afiançando-lhe gravemente. Apesar dos nossos esforços e da tua valiosa dedicação, minha boa menina, tua mãe está chegando a termo de vida. Ou seja, um médico, assim, com muita sabedoria, exatamente, ele não ia dizer ali na frente dela, não tem mais jeito, esquece. Ele dizia ali para animá-la que ela estava bem, mas assim que saiu e ficou a sós com a Alcione, para ela ele tinha que dizer a verdade. Então a mãe dela está realmente às portas da morte. A moça não conseguia articular palavra, sufocada pela dolorosa surpresa, enquanto o velho Esculápio, ou velho médico, prosseguia. Qualquer medicação não passará de paliativo, destinado a manter-lhe uns restos de vitalidade. Pelos meus conhecimentos e longa prática, digo que ela poderá expirar de um momento para outro, mas, na melhor das hipóteses, não irá além de um mês. Enquanto a desolada Alcione enxugava as lágrimas discretamente, o médico procurava confortá-la, exclamando: procure entregar o caso a Deus, não te martirizes com a ideia de perdê-la, porque a paralisia da tua mãe é um dos casos mais angustiosos que conheço de há muitos anos na minha clínica. Dona Madalena tem sofrido heroicamente, não seria justo perturbar-lhe o coração nesses dias em que se pronuncia o termo de longos padecimentos. Alcione fitou-o reconhecidamente, murmurando: o senhor tem razão. No dia seguinte, a jovem Villamil chegou ao palacete da Cité, assomada de profunda tristeza. Olhos encovados, muito pálida, esperou que Susana se levantasse e, quando a atividade doméstica entrou no ritmo habitual, chamou-a por obséquio em particular, assim falando: senhora Davenport, infelizmente a situação em que me encontro obriga-me a importuná-la com um pedido de licença por alguns dias. Creio que minha mãe não terá mais que um mês de vida. Ontem sofreu a primeira crise cardíaca mais grave e o médico me declarou que suas horas estão contadas. A filha de Jaque condoeu-se sinceramente da governanta de Beatriz, pela comoção e humildade com que lhe confiava a amargura do lar dela, e respondeu com interesse amistoso: sem dúvida, faço questão que permaneças ao lado da tua mãe pelo tempo que te for preciso. Não tem somente um irmão adotivo? Sim, disse a moça, desejando conhecer a intenção da pergunta. Ali a gente entende que a Alcione está sempre pisando em ovos, porque ela está vivendo uma situação que ela é a única que conhece os dois lados. Ela é como se ela estivesse assim no meio, tivesse uma cortina e ela sabe que está do lado de um e do lado do outro, os outros não. Então ela está sempre tendo que imaginar ou adivinhar o que está por trás das perguntas para que ela não se complique nessa situação. E aí a Susana continua: nesse caso, poderei combinar com Ciro e tua mãezinha, se julgares conveniente e útil, virá para a nossa casa. Como sabes, temos muitas dependências desocupadas. Com isso, não estou considerando a pausa das tuas obrigações, mesmo porque há muito pretendi oferecer-te alguma oportunidade de repouso no que concerne ao tratamento da enferma. De antemão, estou convencida de que a providência daria a Cirilo muito prazer. Aqui na Cité, os recursos são mais fáceis e sua mãe seria uma doente também nossa. Aí, viu? Ela entendeu então a intenção da Susana, que vá todos ali para a casa dela, e a Susana sendo sincera. O Emmanuel deixou claro que aqui agora ela é amiga da Alcione, nós vimos isso. A Alcione a conquistou com a atitude nobre dela, de estar sempre revidando com amor. Aí então é óbvio que ela não pode aceitar esse arranjo que a Susana deseja fazer. A filha de Madalena confortou-se com tamanha afabilidade, verificando o poder regenerador do Evangelho sobre aquela alma, e respondeu comovida: pode crer, senhora Davenport, que minha mãe e eu lhe seremos eternamente reconhecidas pela lembrança amável. No entanto, minha genitora não poderia deixar nossa casinha
seria impossível transportá-la. Já que assim é, explicou Susana atenciosa, levarás contigo uma das nossas criadas para ajudar no trabalho necessariamente aumentado nestes transes. Agradeço muito, senhora, mas nós temos uma velha criada de confiança que se incumbe de todos os serviços. A senhora pode estar descansada. Susana, porém, desejando externar de qualquer modo o desejo de ser útil, buscou uma centena de escudos, colocando-os nas mãos da governanta a murmurar. Então leve este dinheiro, talvez sobrevenha alguma despesa imprevista. Alcione aceitou emocionada e quando pretendia retirar-se, a dona da casa perguntou solícita. E teu endereço? Antes que te vás, desejo sabê-lo para que Beatriz lá chegue de vez em quando e nos traga notícias. Uau! Tá como um jogo de ping-pong. A Susana bate, ela rebate, bate, rebate, ela consegue sair. Finalmente, depois que ela conseguiu se não se comprometer com as coisas que a Susana está sugerindo, porque exatamente pela situação que a gente conhece, ela conhece os dois lados e a Susana não. Então agora ela quer o endereço e ela também não pode dar o endereço. Vamos ver o que ela vai responder. Nossa casinha, esclareceu a filha de Madalena dissimulando embaraço, não tem uma característica com que se possa identificar. Mas a senhora pode ficar tranquila que eu aqui virei sempre que for possível. E no caso de qualquer ocorrência mais grave, não deixarei de mandar um portador. Mais uma vez, Susana preocupou-se com as evasivas da moça, nesse particular, mas não fez qualquer objeção. Todos os familiares se interessaram pelo caso e procuraram expressar votos sinceros de solidariedade e feliz desfecho. A Susana até entendia que tinha alguma coisa, acho até que no íntimo dela, ou inconscientemente, ela sabe, ela conhece a trama toda e ela, desde o início, ela sabe, ela vê que a Alcione é a cara da Madalena. Acredito até que ela já entende o que é que está por trás inconscientemente. Por isso que ela entende, ela capta as evasivas da Alcione, mas ela não força, não é? Alcione afastou-se apressadamente para o arrabalde de São Marcelo, toda entregue a penosas cogitações. Observava em Susana sincero desejo de aproximar-se. O que aconteceria se os Davenport descobrissem a residência? Infelizmente, o estado da genitora não lhe permitia ponderar a possibilidade de se retirarem para alguma aldeia distante. Rogava a Deus o socorro divino da sua bondade nas inquietantes expectativas que lhe assaltavam o espírito. Prometia a si própria voltar sempre a se ter para desviar da segunda esposa do pai a ideia de uma visita a São Marcelo, cujas consequências seriam demasiadamente dolorosas para todos. De volta ao lar, verificara que a doente querida não obtivera qualquer melhora. Fez o possível para dissipar os pensamentos que a torturavam, entregando-se à tarefa de enfermeira carinhosa, com todos os desvelos do coração. Os dias escoavam-se com expectativas atrozes. A senhora Villamil alcançava apenas rápidos minutos de repouso para voltar logo às dispineias angustiantes. De quando em quando vinha o médico e esperançava a enferma com palavras amigas, meneando, porém, tristonhamente a cabeça tão logo se via a sós com a filha a comentar a situação. A pobre moça não sabia como atender à complexidade dos problemas torturantes. De 3 em 3 dias corria à cité, onde, exibindo olhos fundos e considerável abatimento, procurava tranquilizar os Davenport. Ante as interrogações afetuosas de Cirilo ou de Susana, alegava que a enferma estava melhor e mais forte, ansiosa por lhes desvanecer a intenção da visita. Ou seja, pobre Alcione, não, num momento desse ela ainda tem que se fazer de forte, ela chega lá toda
com olheiras, toda mostrando que está super cansada, mas ela tem que fazer de conta que está tudo bem para que não aconteça a visita. Enquanto isso, ela entendendo que os dias da mãe dela estão se esvaindo, que a morte se aproxima. A situação, porém, era outra. A filha de Dom Inácio, ao fim de 3 semanas, apresentou os sintomas inequívocos da morte. O facultativo, ou o médico, recomendou então o derradeiro socorro da religião. Então aqui chegamos ali aos finalmente da vida da Madalena, com certeza ela está chegando às portas da morte, o momento do fim, então o médico recomenda que ela seja confessada, que ela se confesse, que faça todos aqueles ritos ali, então, desse momento crucial da vida de todo ser humano. E vamos ver como é que continua a Madalena, então, chegando no final, e a Alcione tendo que continuar dando prova de muita firmeza, de muita força moral mesmo, e é isso que ela tem mostrado desde o início. Tá bom, gente? Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês possam continuar comigo para a gente continuar acompanhando essa história tão fantástica, que serve de bálsamo e traz tão incrivelmente mostrado, fotografado, mesmo aqui, a ação da lei da causa e efeito, do princípio da causa e efeito, onde a gente entende, a gente vê como é que tudo que os personagens estão vivendo, esse final assim triste, paralisia e mal do coração da Madalena, não é porque ela não ela foi esquecida por Deus, e pelo contrário, ela apenas está espiando algum momento de escolha que ela fez no passado, assim como com todos. A própria Alcione já disse isso várias vezes no decorrer do livro, e é isso que é tão interessante, a gente vê que realmente não é nada conversa para boi dormir. As leis, elas são a única coisa que há de absoluto, além de Deus, nessa nossa realidade relativa. Tá bom? Eu espero que você venha comigo para dar continuidade à leitura. Se você quiser curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, eu te agradeço muito. Se quiser entrar lá no meu canal, se inscrever e dar uma olhada lá nos outros livros que eu tenho, também eu fico muito grata. Até o próximo vídeo. Tchau!